Eu quero te fazer uma pergunta. Você já sentiu que tinha alguma coisa de errado com a sua saúde, foi no médico, mas todos os seus exames estavam normais? Por acaso você já entrou em algum ambiente e imediatamente você se sentiu cansado, sugado? Ou já conheceu alguém que te transmitiu uma energia tão boa de paz, sem dizer uma única palavra? E também ao contrário, alguém que parecia sugar sua energia só de estar perto? Então, olá para você, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Se essa é a primeira vez que você está aqui no canal, venha, já se inscreva e fique por dentro de todos os episódios dessa primeira temporada que está trazendo as informações cruciais sobre o que realmente é saúde holística. Então, nós estamos agora diante de uma pergunta que quase ninguém se faz. E se existisse uma parte de você que influencia a sua saúde, os seus pensamentos, as suas emoções e a sua energia, e não aparecesse nenhum exame médico? Esse é um dos maiores mistérios estudados pela saúde holística. E é exatamente isso que nós vamos descobrir aqui hoje. Agora vamos falar sobre a conexão com esses episódios anteriores. Porque até aqui, então, nós falamos superficialmente sobre a história da medicina moderna, o relatório de Flexner, a história dos Rockefeller, o efeito placebo, o poder da mente, citamos a neurociência e a epigenética também, que são assuntos muito profundos, então, que nós vamos ter muitos vídeos ainda para aprofundar. Mas existe uma pergunta que ficou sem resposta. Se os pensamentos e as emoções conseguem afetar o corpo físico, aonde exatamente que isso acontece? E é aí que começam os estudos dos corpos sutis. Bom, o grande mistério dos corpos sutis. Durante milhares e milhares de anos, diferentes civilizações chegaram a uma conclusão muito parecida. Os egípcios, hindus, chineses, tibetanos, maias, os povos originários, todos eles descreviam o ser humano como algo muito maior do que apenas músculos, ossos e órgãos. Segundo, então, essas tradições, o corpo físico seria apenas a camada mais densa da nossa existência, como se fosse uma ponta visível de um iceberg, que a maior parte está lá embaixo, sabe? Então, a maior parte estaria além dos nossos olhos. E a isso foi dado o nome de campo energético, campo sutil, campo espiritual, corpo emocional, corpo mental, a depender da tradição da qual ela é estudada. Então, vamos falar agora um pouco sobre o que a ciência moderna está investigando sobre esse assunto. Hoje, existem áreas fascinantes da ciência tentando compreender fenômenos que durante muito tempo foram considerados impossíveis. Por exemplo, a psiconeuroimunologia investiga como que os pensamentos e as emoções influenciam o nosso sistema imunológico. A epigenética demonstra que fatores ambientais e emocionais podem, sim, influenciar a expressão dos genes. A neurociência mostra que o cérebro muda de acordo com as nossas experiências. E o efeito placebo revelou algo que é impressionante, que a crença pode sim produzir alterações físicas reais no nosso organismo. Ou seja, mesmo que a ciência ainda utilize de linguagens diferentes, a pergunta continua sendo a mesma. Existe algo além do corpo físico participando da nossa saúde? Então, impossível não citar agora para vocês o que são os famosos chakras. É aqui que entram então esse estudo que eu particularmente amo. Sendo um assunto tão profundo e complexo, nesse vídeo a gente vai só apresentar eles de uma maneira mais breve e nas próximas temporadas nós vamos aprofundar mais didaticamente nessas ciências que eu acabei de citar anteriormente, inclusive nesses estudos dos chakras, que são um conteúdo básico para você poder entender sobre a saúde holística. Então existe um grande problema que eu percebo com relação a esse assunto. É que muitas pessoas já ouviram falar sobre os chakras, mas pouquíssimas pessoas realmente entendem o que eles representam, o que eles significam, como eles funcionam. Então eu vou falar um pouco para vocês sobre isso. A palavra chakra significa literalmente roda. Ele tem um formato de redemoinho.
formato dele é de um redemoinho. Bom, então, segundo a tradição oriental indiana, os chakras seriam centros de processamento de distribuição energética, como se fossem umas estações que conectam diferentes aspectos do ser humano. Eles, claro, não substituem os órgãos nem sistemas biológicos. Pelo contrário, eles estão ligados nas 7 principais glândulas do nosso sistema endócrino e por isso que eles participam ativamente do nosso controle químico e hormonal e então da nossa saúde. Eles seriam uma camada complementar para esse entendimento, exatamente uma espécie de ponte, de conexão entre o corpo físico, a mente, as emoções, a consciência e o espírito. Então agora eu vou demonstrar para vocês, eu vou mostrar aqui através dos meus bonequinhos, olha que interessante, das mulheres e dos homens. E vou apresentar para vocês então os chakras. Eu vou começar pelo de baixo para cima, pelo chakra raiz. Ele está ligado às glândulas sexuais, às gônadas. Ele está relacionado à sobrevivência, à segurança, à estabilidade e à sensação de pertencimento ao mundo. E deixa eu te fazer uma pergunta, você já passou por uma fase da sua vida que você se sentia medo constante do futuro? Medo de perder dinheiro, medo de não conseguir se sustentar, falta de libido, sensação de insegurança que parecia te acompanhar todos os dias? Você não sabe para onde ir? Então, segundo a tradição oriental, esses seriam alguns sinais de que há esse desequilíbrio nesse centro energético. Então, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o chakra sacral, que é esse aqui, ó. Segundo chakra, de cor laranja, ele está ligado às glândulas suprarrenais, que são aquelas que estão em cima dos nossos rins. Ele está relacionado a emoções, prazer, criatividade e sexualidade. Já teve alguma fase da sua vida que você perdeu completamente a sua criatividade? Ou que você sentiu que nada mais te empolgava? Ou até mesmo que você percebeu uma queda muito importante no seu desejo sexual ou na sua capacidade de sentir prazer pelas coisas até simples da vida? Esse chakra está associado justamente a essa experiência. Então, quando há um desequilíbrio nele, provavelmente você vai sentir esses efeitos no seu corpo físico. Agora vamos para o chakra do plexo solar, que é esse terceiro aqui. E este chakra, gente, ele está conectado à nossa glândula, que é o pâncreas. E ele está relacionado à nossa autoestima, à identidade e ao poder pessoal. Você já conheceu uma pessoa extremamente insegura? Ou que talvez tenha vivido uma fase que não conseguia tomar decisões sozinhas e precisava da aprovação de todo mundo o tempo inteiro? Essa pessoa que sente que não confia em si mesma? Então, segundo as tradições, esse centro energético do plexo solar está ligado diretamente à forma como nós enxergamos o nosso próprio valor. Então, por isso, muitas vezes, as pessoas que não têm o amor próprio, ou que não ainda conseguiram perceber isso, têm esse bloqueio nesse chakra. Ou, às vezes, as que têm excesso, eles têm também um bloqueio, porque congestiona o chakra. Então, é muito interessante, é um assunto muito vasto. Vamos para o próximo, para a gente poder aprofundar mais nos próximos episódios. Então agora, nós vamos falar do chakra cardíaco, que é esse aqui que é representado de cor verde. Muitas pessoas pensam que ele é representado de cor rosa, e pode ser também, tá? Inclusive quando eu trabalho, visualizo ele muito na cor rosa também. E ele tá ligado à nossa glândula que chama timo. Ele está relacionado ao amor, à compaixão, ao perdão, aos relacionamentos. Já aconteceu com você de alguém te machucar tanto que você sentiu dificuldade de confiar novamente? Ou percebeu que estava carregando mágoas durante anos e anos e anos, reverberando aqueles mesmos pensamentos e sentimentos? Então, segundo a tradição oriental, o coração não é apenas um órgão físico, mas ele também é um importante centro emocional. E quando esse chakra está bloqueado, a pessoa costuma sentir esse tipo de sintoma, corpo físico. Então agora o chakra laríngeo, que é esse aqui que fica ligado à nossa glândula tireoide, fica no centro da nossa garganta. E ele está relacionado à comunicação e expressão. Você já guardou alguma coisa que você precisava muito falar? Já engoliu o sentimento? Já ficou em silêncio para poder evitar conflito? Muitas pessoas passam anos sem se expressar,
sem dizer aquilo que eles realmente sentem. E esse chakra está associado justamente à capacidade de comunicar a própria verdade. Então, quando a pessoa deixa de comunicar a própria verdade, esse chakra entra em desequilíbrio. Ou quando ela está em desalinhamento com o que ela pensa, com o que ela fala e com o que ela faz, esse chakra também pode trazer esse desequilíbrio para o seu corpo físico. Muitas pessoas reclamam da doença da glândula da tireoide, Hashimoto. Muitas vezes tem a ver com isso também, com esse tipo de comportamento e sentimento que a gente vem guardando durante anos e anos e anos. Como eu falei no vídeo anterior, um pensamento crônico gera uma química crônica que pode gerar uma doença crônica. Por isso é importante a gente perceber os nossos pensamentos e sentimentos para poder melhorar a nossa saúde no geral. Bom, agora eu vou falar para vocês do chakra frontal, que é esse azul escuro. Ele está ligado à nossa glândula chamada hipófise. E ele está relacionado à percepção, à intuição e à clareza mental. Já teve alguma vez que você teve a sensação de que alguma coisa estava errada antes mesmo dessa coisa acontecer? Ou momentos que você simplesmente sabia exatamente qual decisão você tinha que tomar? Então, esse centro energético que está aqui, chamado também de terceiro olho, ele está associado à nossa capacidade de perceber além do óbvio, né? Algumas pessoas chamam de sexto, sétimos, oitavos sentidos, mas é um sentido muito forte que muitas pessoas têm. Se você tem, comenta aqui nesse vídeo aqui embaixo. Compartilhe comigo sua história para a gente poder discutir e falar um pouco mais sobre esse assunto tão legal. E agora eu apresento a vocês o último chakra principal, porque nós temos outros subchakras também, para quem não sabe, que é o coronário. Ele tem essa corzinha roxinha, violeta, e ele está ligado diretamente na glândula pineal, que está relacionada à espiritualidade, a propósito, à conexão com algo maior. Então, se você já teve momentos em que tudo parecia fazer sentido, que você sentia que estava no caminho certo, ou alguma experiência que despertou em você essa sensação de estar conectado com algo muito maior do que a sua própria rotina, do que essa bolha física, esse chakra está associado justamente a essa busca por significado e por transcendência. Mas muita atenção aqui, gente. O objetivo da saúde holística não é decorar chakras. O objetivo é compreender como que diferentes áreas da vida podem influenciar a sua saúde. Bom, e aqui, gente, está o segredo que quase ninguém te conta. A saúde holística não estuda os chakras por curiosidade, por moda, nem por emoções ou romantismo. Ele estuda tudo isso porque percebeu que o ser humano é um sistema integrado. Então, quando uma área entra em desequilíbrio, as outras áreas começam a sofrer as consequências. Nós temos a homeostase, que é um equilíbrio natural do corpo humano. Esse é um termo científico médico. Mas isso integra com a saúde holística, porque ela observa o corpo, a mente, as emoções, os hábitos, os ambientes, os relacionamentos, os propósitos e a espiritualidade. Tudo isso ao mesmo tempo. E o que você acha disso? Me dá a sua opinião aqui nos comentários, porque é muito importante para a gente entender se esse assunto está chegando para você com a clareza que é necessário para a sua mente se expandir. Bom, e se os corpos sutis e os chakras são apenas o mapa? Então a próxima pergunta ainda é mais intrigante. Como surgem os bloqueios energéticos? E por que algumas pessoas prosperam e outras parecem repetir os mesmos padrões durante uma vida inteira? Será que as emoções podem realmente se transformar em sintomas físicos? É exatamente isso que nós vamos explorar no próximo episódio. Então, não se esqueça de se inscrever agora. Tô esperando. Vou contar aqui até 3. 1, 2, 3. Pronto. Para você poder se inscrever nesse canal, ativar o sininho e continuar essa jornada pelo universo da saúde holística aqui comigo.
porque cada episódio você vai despertar a sua mente para perceber que talvez a vida seja muito mais do que apenas um corpo físico e como a sua mente tem o poder que você precisa para poder transformar a sua vida. Seja bem-vindo ao Holistic Health Universe Brasil. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.